E ali, o que você enxerga aqui, por exemplo? Aqui no Brasil, a gente já tomou esses passos, a gente está... Quando a gente compara principalmente com a jurisdição norte-americana, a gente está na frente, né? Eu julgo isso. Sim. Mas a gente também tem outras conversas regulatórias dentro do mundo cripto que já acontecem já. Então, a gente tem grupos como o GAF Europa, a gente já tem o próprio Japão, que já passou por situações né, de hack de Mt. Gox, já passou com Coincheck, algumas situações que já correram para avançar, inclusive em elementos como segregação patrimonial, que poderia ter evitado alguns problemas se o mercado norte-americano tivesse movimentado de certa forma, a gente não teria FTX, algumas coisas nesse sentido. Como é que a gente contrasta, né? Você contrastaria e também colocando aí em ordem de quem está avançando mais. Obviamente tem caso de El Salvador, onde também tem moeda de curso forçado, é um outro lance. Mas como você vê esses outros países, somente países grandes, em que estágios aí diferentes dessa discussão, né? Estados Unidos, né, como eu estava falando, na mesma linha da discussão de sandbox, Sim. é um desafio, né? Então, você tem lá uma competição entre jurisdições estaduais e você tem a discussão entre isso faz sentido estar numa jurisdição federal ou numa jurisdição estadual. Essas discussões acontecem, tem organizações muito competentes, né, como a Chamber of Digital Commerce, como a Blockchain Association, que estão liderando essas discussões com o Congresso americano, participei já de algumas, e que estão olhando para o que o resto do mundo está fazendo, mas que tem desafios do sistema legislativo deles que torna o processo um pouco mais político e complexo. Tá? E aí a gente vai para o outro lado do mundo, né, e olha para Europa. Então, o processo de elaboração do MiCAR, né, foi muito parecido com o que a gente tem aqui. No âmbito de União Europeia, e depois ele vai ter que ser adotado pelos Estados-nação, e agora eles estão sendo já adotados, né, pelos Estados. Mas MiCAR é uma regra que, quando você olha, ela é muito principiológica, ela toca em muitos dos pontos que são delicados e que a gente está tocando aqui, né? Atuação de incumbentes, mercado de capitais, olhando para os reguladores de mercado de capitais, tokenização, que a gente sabe que está no âmbito da CVM, mas que já está sendo olhado aqui no Brasil também, prestadores de serviço, custódia. Então, a gente vê o processo do MiCAR como um processo muito parecido, mas também um processo mais complexo, porque ele vem do nível União Europeia, vai descer, agora está no momento que está descendo para os países, né, para os Estados-nação, Estados-membros, e depois ele vai descer para os reguladores dos Estados-membros. Então, você tem também essa dificuldade que você tem União Europeia, a regulação, você tem os entes reguladores lá, o Banco Central Europeu e os demais entes, o ESA e os demais entes reguladores. Aí você tem os Estados-membros e você tem os reguladores dos Estados-membros. Então, é um processo de implementação bastante complexo e um pouco demorado. E quando desce lá para os reguladores de cada um, a gente pode ter variações também, né? Sim, na medida que está de acordo com as diretivas e que não vai contra, né? E que também não ultrapassa o escopo do regulador da União Europeia, você tem variações, né? Então, e a gente não sabe ainda em que medida essas variações vão afetar uma vez que a gente chegue nas regulações finais na União Europeia. E daí a gente... Se a gente pega a Suíça, por exemplo, né, que já tem feito uma discussão... Suíça, ela não é verdade. Suíça é o tricky one. Exato. Bom ponto. Isso é o que está fora da discussão. Exato. E por isso que ele já tem uma regulação mais avançada. Verdade. Que a Suíça, eles têm o Crypto Valley já há muitos anos, né? Sim. Então, e tem uma regulação pró-cripto, né? E quando a gente olha para a FIMA também, obviamente, ali, outros reguladores, eles já estão em outro papo, né? Então, em outro já momento estão da no discussão. papo que a gente está entrando agora, eles já estão há um tempo, né? Legal. Tanto que você olha para os bancos suíços, né? Sim. Eles são os mais avançados em operações e pelo menos fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco menos de participação, né? Mas quando a gente olha para fora do Brasil e você olha os projetos e tudo, você vê a participação muito ativa dos bancos suíços nas operações e nos mercados envolvendo tokens em geral. Isso dá um avanço competitivo aqui interessante quando a gente pensa que, no meu ponto de vista, até a tese do último livro, assim, a gente está tombando o mercado com uma nova infraestrutura. Exato. Né? Então, quais países conseguirem resolver essas questões internas, porque em alguns pontos o que previne grandes instituições de estarem movimentando é exatamente isso. Você vê, por exemplo, quando a gente teve, praticamente no dia seguinte, a gente ter o marco regulatório brasileiro valendo, o Itaú já se associou, por exemplo, a uma AB Cripto, né? Então, você começa a ver
mesmo porque eu entendo, quando você está falando de uma grande instituição, tem que ser tudo muito... Cada passozinho O risco é tem muito que tá maior, né? Muito maior de exposição e tudo mais. Então, quando você vê nações que esse papo ainda está mais para trás e olhando para um futuro que, para mim, indiscutivelmente, a gente vai tombar para uma infraestrutura baseada em DLT ou blockchain, de certa forma, fica difícil a gente... Eu entendo que, poxa, com todos esses movimentos, as próprias instituições brasileiras, algumas que têm uma atuação fora do perímetro, né, conseguem... só Brasil, vão conseguir, de alguma forma, melhorar internamente alguns aspectos para quando a gente tiver isso em outro lugar, ainda está mais rápido. E né? não só, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu estive no México, estive na Colômbia Sim. esse ano, e o Brasil, ele tá na frente quando a gente olha para fintech, e principalmente quando você olha para cripto, né? Então, você começa a conversar com players da América Latina que estão olhando para o Brasil como lugar para montar os negócios. É isso, E para você poder colocar um pé nesse novo mundo. Uhum. Sim. Então, acaba se tornando um polo, né? E na medida em que a gente tem uma lei bem feita e você tem um regulador pró-inovação, mas que também está tomando os cuidados, e a consulta ali, as perguntas, deixa muito claro que eles estão olhando para tudo, né? Sim. Os cuidados com relação a risco sistêmico, né? Que a gente brinca que é o controle igual de fintech. Você controla, mas não controla demais. Sim. Que é a medida certa da SCD, né? Por que a gente... Em 2 anos tinha 60 SCDs autorizadas. Sim. Todo mundo quer ter uma SCD. Uhum. Porque ela tem controle, ela tem um nível de segurança, mas ela é algo que é viável, né? É algo que permite o empreendedor que quer entrar nesse mercado de crédito dar um primeiro passo. Uhum. Ao passo que você criar uma financeira exigia muito mais. Era algo muito mais complexo, muito mais pesado. Sim. Tanto em termos de capital, de estrutura, de tudo. Então, quando a gente olha para essa abordagem do nosso Banco Central e você olha para esse mercado de cripto, se torna uma opção para players do mundo inteiro. Então, você, assim, praticamente todo dia tem alguém perguntando, e aí, como é que tá a cripto no Brasil? A gente está pensando em trazer nosso negócio para cá, faz sentido? Como é que fica a parte cross-border? E daí é um pouco do que a consulta pública não toca, que é tanto câmbio, né? Sim, sim. A gente fala ali em capitais internacionais, mas a gente não entra nas discussões de câmbio, e a gente sabe que o Banco Central vai tratar disso num segundo momento, já foi dito algumas vezes. E quando num mercado onde você não tem fronteira, como que você tem câmbio, né? Sim. Acho que é uma pergunta que ninguém ainda sabe responder. Sim. E é uma das perguntas que o Drex e as outras CBDCs vão ter que responder. A gente sabe que o BIS está trabalhando, a gente divulgou vários papers sobre isso, ainda não tem uma resposta, né? É verdade. Que câmbio vai ser uma discussão, eu digo, dos próximos 10 anos aí. Porque você como começa que a gente vai chegar numa solução.